Um inscrito do canal mandou um print da tela dele, do Gran Turismo, da corrida dele, e uma seta enorme apontando para o painel MFD que fica à direita. E a seguinte pergunta: eu preciso decorar todas essas telas aqui para ficar mais rápido, Ivan? E aí eu respondi para ele: não. A resposta é não, porque tem coisas aqui dentro que você pode ignorar um pouco, entre aspas, e tem coisas aqui que são fundamentais para você ficar mais rápido na pista e que você não pode descartar. E hoje nesse vídeo eu vou desvendar para você o mistério da tela MFD aqui do lado direito do seu jogo, e com ele você vai aprender a ficar mais rápido, a ter mais segurança na pista e também a sair na frente de outros pilotos que não sabem usar essa tela para ficar mais rápido. Bora pro vídeo. E a primeira pergunta que nós vamos responder desse painel é uma coisa que acontece com você e às vezes você não sabe. Por que o meu carro roda muito na pista? Por que quando eu acelero o meu carro roda? Já aconteceu com você de você sair da curva ali, quando você mete o pé no acelerador, o seu carro sai rodando? Pois é, isso é o TCS que está configurado da forma errada. Muita gente começa a entrar no Gran Turismo, é o primeiro simulador que ele entra ali, ou ele vem de um jogo totalmente arcade. E quando ele entra no Gran Turismo, ele já começa ali a pegar vídeos de pessoas que mandam ele zerar o TCS. O TCS funciona da seguinte forma: vamos pensar em um cara, um vaqueiro que está em cima de um cavalo, rédea solta, o cavalo dispara muito rápido, qualquer movimento brusco que você fizer, o cavalo vai disparar. Rédea curta, o cavalo não sai do lugar, ele vai ficar naquele trotezinho curto. Isso é o TCS. Quanto mais TCS você coloca, mais preso o seu carro vai ficar na hora que você sai da curva, porque o controle de tração, se você joga usando o cockpit ali, ele pisca quando você acelera, quando o TCS entra em ação. Só para colocar aqui, TCS é o controle de tração, o sistema de controle de tração. Então quando você acelera, para o carro não distracionar, para o carro não rodar, o controle de tração entra em ação, e isso acionando as rodas por igual. Quando você tira esse controle de tração, você tem que controlar totalmente no volante e no pé. Quanto menos controle de tração, mais controle você tem que ter no volante e no pé ali, para o carro estar totalmente reto. Outra hora a gente vai falar disso completo, mas controle de tração, quanto mais você coloca aqui para a direita, mais seguro o seu carro, menos aceleração você vai ter na hora de sair, porque você vai acelerar e o carro vai controlar o acelerador até o ponto que o carro esteja totalmente alinhado ali, sem mais risco de rodar. Quanto menos controle de tração você coloca, mais livre o carro fica, e quanto mais você acelera, o carro vai girar ali o motor na sua potência total, fazendo com que o carro acabe rodando. E aí entra aquela dica que pra mim funciona. Não vai simplesmente, se você usa volante, você comprou o seu volante agora e você era acostumado a usar no controle TCS no zero, no volante você vai ter dificuldade, porque o volante não é tão fácil de corrigir uma traseirada assim como no controle é. Então vai aumentando progressivamente. Começa com o 3. Acima de 3 já é muito exagerado e você vai ficar muito para trás, mas começa com o 3, baixa para o 2, faz várias voltas ali, faz um treino todos os dias de 10 voltas no 2, e depois você baixa para o 1, e só depois você tenta jogar aí com o controle de tração no zero. Lembrando que pilotos profissionais usam controle de tração, então não vai querer ser um alienígena que joga sem controle de tração, porque isso é o que às vezes vai te dar mais velocidade e mais segurança depois da curva, para você meter o pé no acelerador e sair de uma vez. E agora a gente chega nessa tela, que é o balanço dos freios, que muita gente tem isso aí como que vai resolver a sua pilotagem dentro do Gran Turismo, que sua pilotagem vai ficar melhor, você vai apontar o carro muito melhor, e não é bem assim. Tem a questão também de motor traseiro ou dianteiro. Outra hora a gente vai trazer um vídeo completo, porque só para balança de freio quer um vídeo completo. Mas você vai fazer o seguinte: se o carro que você gosta, por exemplo, é a Porsche, que tem um motor traseiro, você vai colocar um pouco de balança de freio ali para frear mais na frente. Joga um pouco de freio para frente e aí vê o que vai acontecendo, vê se o carro tá fugindo, tá dando mais seguro. Balanço de freio nada mais é do que teste e aplicação. Você vai precisar testar, porque quanto mais para traseira você joga o seu balanço de freio, mais ele aponta dentro da curva. Quanto mais para frente você coloca, mais seguro ele está quando você freia reto para entrar na curva e vai virando o volante, o carro fica mais seguro. Balanço de freio mais para frente, o carro fica preguiçoso e sem querer virar. Balanço de freio todo para trás, você pisa no freio, o carro fica mais nervoso, mas aponta mais fácil.
Outra hora a gente vai trazer um vídeo aqui só sobre balanço de freio. Já aproveita e coloca nos comentários se você quer um vídeo só sobre balanço de freios. E essa telinha aqui, a delta de tempo, é uma tela que pode te ajudar muito aí na hora que você quer fazer voltas mais rápidas e evoluir o seu tempo dentro do jogo. Olha, pensa o seguinte, você quando chega numa feira que você vê o preço lá na frente do balcão do feirante ali, você não precisa perguntar para ele: ô meu amigo, quanto que tá custando o quilo de carne aí? Não, porque você já está vendo. A mesma coisa é o delta de tempo, você não precisa ficar preso a terminar uma volta inteira para você saber se você melhorou naquele perímetro ali no setor ou se você foi pior. Quando a tela fica azul ali do lado, ele tá te mostrando que você melhorou o seu tempo naquela volta. Quando ela fica vermelha, mostrou que você fez alguma coisa de errado naquele setor que você precisa melhorar. E assim você vai progredindo, quando você vê, você melhorou a sua volta inteira, porque uma volta inteira ela é feita por setores bem feitos. E o delta de tempo vai fazer você melhorar setor por setor e saber qual setor que você está indo mal, qual setor que você está perdendo mais tempo ali. O delta de tempo é uma coisa subestimado pelos pilotos aí do mundo inteiro, que muitas vezes tem isso ao seu dispor ali. E eu já vi gente reclamando que Gran Turismo deveria ter alguma coisa que mostra como que ele foi em cada setor. O delta de tempo é isso, ele te mostra como que você está no setor em comparação com a sua melhor volta. Não espera a volta inteira para terminar, para saber onde você está errando. Ali você vai conseguir saber realmente, quando você vai num setor, você sabe as piores curvas mais difíceis ali que tem daquele setor e você já vai calcular: não, eu estou errando em tal curva, eu preciso melhorar lá, é lá que eu estou perdendo tempo. Beleza, passamos pelos 3 que vai te deixar mais rápido na pista e vai melhorar a sua pilotagem. E os outros 3, irmão, eu descarto? Calma, é agora que eu vou te mostrar para que serve esses outros 3 aqui dentro do jogo, que vai fazer você também sair na frente de muita gente. Como você usar isso ao seu favor e sair na frente de muita gente que não sabe usar isso aqui e inclusive ser um piloto melhor dentro das pistas, um piloto que vai subir aí a sua classificação esportiva, porque muita gente bate sem saber por que tá batendo, sendo que o jogo te entrega, desses 3 aqui, ela te entrega um que vai evitar muito acidente que você causa dentro do jogo. E o primeiro que eu quero falar é o radar. Muitos pilotos, além de não configurar o áudio ou tem um fone ali que não mostra o espaço que tá do outro carro, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card dele aqui, ó, que eu falo como configurar o áudio do Gran Turismo para você ouvir os carros que estão se aproximando ali de você, sem precisar muitas vezes ficar dependendo do radar. Mas o radar, ele é simplesmente isso. Quando você tá com o radar ativado, você olha ali no radar, na maioria das curvas da volta, de corridas que eu jogo nas diárias ou nos lobbies, eu uso o radar quase o tempo inteiro, porque o radar é o que me mostra se do meu lado, se o carro está bem próximo de mim. Quando o carro está ali a menos de meio segundo, o carro já começa a aparecer no radar e você já consegue saber por que lado que ele está vindo para ultrapassagem. Tem cara que vai mergulhar e você vai saber que ele vai mergulhar, e você consegue, através de estratégias, consegue fazer X dentro de pilotos que vêm por fora te ultrapassar, e você acaba entrando por dentro e se programando para não tomar a ultrapassagem. O radar, além de te deixar mais seguro na pista, vai fazer de você um piloto que não bate nos outros feito um louco, que vai conseguir evitar muitos acidentes, porque às vezes mesmo você tentando evitar acidentes, às vezes um toque você acaba prejudicando a corrida de todo mundo, inclusive a sua. Então o radar, você nunca mais vai encostar em alguém porque o cara tá do seu lado e você fechou ele sem saber. Mapa do circuito. Esse aqui é se você não consegue jogar bem à noite em alguma pista ou ainda não conhece o circuito perfeito, o mapa do circuito você consegue colocar aqui do lado e você já vai vendo ali para que lado é a próxima curva, a que distância você tá da próxima curva, se você tá numa reta, e você consegue se basear ali, se colocar dentro da pista, para às vezes você não lembra muito bem o que vem pela frente. O mapa do circuito, ele é mais simples, é mais para você se situar mesmo aonde você tá, é uma bússola para você se orientar dentro do mapa. E esse aqui, meu amigo, vai fazer uma diferença muito grande para você, porque a meteorologia do Gran Turismo, ela é meio bagunçada. Você não tem engenheiro que fala vai chover, troca o pneu, entra nos boxes. Se você vem do Fórmula 1, isso acontece, porque fala, ó, tá programado para chuva, o tempo de chuva, a umidade. No Gran Turismo não, você só tem esse mapa aqui que vai te orientar para você saber se vai chover ou não. E você vai orientar ele da seguinte forma: aqui na lateral vai ter essa lupa aqui, ó, que você diminui e você aumenta. Quando você aumenta ele, você consegue ver a distância que a chuva está chegando do circuito. Quando você diminui, você vê mais o tamanho dela. Se é uma chuva que vai carece você trocar de pneu, ou se é uma chuva passageira que não vai precisar.
Outra hora eu vou falar só sobre meteorologia e sobre umidade dentro da pista, porque tem outros parâmetros que podem te ajudar. Mas com isso aqui você já pode saber dentro da curva se compensa pela velocidade que está se aproximando. Você vai saber se pode já trocar de pneu. E você no meio da curva, se você pega uma pista, por exemplo, do tamanho de Nürburgring ou Le Mans, que no meio da pista começa a chover, você certamente vai ter dificuldade para chegar até os boxes com a pista toda molhada e você com os pneus aí que não é de chuva. Com isso aqui você consegue se programar e saber, ó, a chuva vai começar agora e no meio da pista eu já não vou ter mais condições de controlar o carro e você consegue sair na frente de outras pessoas. E isso aqui te dá um parâmetro, inclusive você vai saber se a chuva é fraca ou pesada através das cores. Quanto mais escuro for, mais pesada é a chuva. Isso, quando a chuva tá meio roxinho aqui, ó, ela vai demonstrar para você que vai chover muito forte e isso você pode colocar um pneu de chuva, você dependendo da chuva estiver meio pretinho ali, mais escuro mesmo, você pode colocar até um pneu para chuva pesada. Isso é o que vai fazer a diferença para você pilotar aí na chuva de outros pilotos que estão totalmente às cegas, sem saber usar o mapa meteorológico. Então, respondendo a pergunta central, de tudo que aparece nessa tela, o que realmente decide se você anda mais rápido ou mais lento é o TCS, balanço de freio e delta de tempo. É ali que você foca o olho para evoluir. Radar, mapa e meteorologia não vão te deixar mais rápido na hora, mas evita que você bata, que você se perca e que você fique ali desorientado sem saber se vai chover ou não. Entendeu? E se você quiser que eu grave um vídeo específico sobre cada um desses, manda aqui nos comentários qual que você quer saber. Nós temos um grupo que nós todos os dias falamos sobre esse tipo de coisa e esclarecemos dúvidas lá dentro e aprendemos juntos. E o principal, criamos lobbies para jogar sem essa loucura de jogar com pessoas aleatórias, onde todo mundo tá ali dentro para se ajudar. O link do grupo tá aqui na descrição, acessa lá e entra porque todo mundo é bem-vindo. O nosso grupo é um grupo de amigos que vai tentar te ajudar e fazer você evoluir cada dia mais dentro do Gran Turismo. Um abraço para você, não deixa de se inscrever no canal, curte esse vídeo e deixar um comentário. Eu gravei esse vídeo aqui, ó, Gran Turismo, ainda vale a pena? E o Logitech G29, ainda vale a pena? 2 vídeos top para você, um abraço, a gente se vê nas pistas. Avante, Mandacaru!